meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem e estou aqui, como sempre estive, para ajudar vocês nesse momento tão difícil. Nós estamos preparando e fazendo esse ensino remoto acontecer da melhor forma possível. Aqui nós continuamos com os nossos cuidados e agora na sequência da nossa segunda aula assíncrona, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a avaliação das células brancas. Lembrando que no nosso encontro anterior a gente falou a respeito da avaliação de células vermelhas, que é o eritrograma dentro do uso zootécnico de análises sanguíneas. Vamos lá? Recordando essa imagem aqui que demonstra o que a gente quer trabalhar com vocês durante esse curso aqui de análises sanguíneas, nós já passamos por essa etapa aqui do eritrograma. Falamos do número de eritrócitos, do hematócrito ou volume globular, que são sinônimos, da concentração de hemoglobina, do volume globular ou corpuscular médio, da hemoglobina globular ou corpuscular média, da concentração de hemoglobina globular ou hemoglobina corpuscular média. E hoje nós vamos focar nesse momento aqui de falar do leucograma, da contagem de leucócitos totais e da contagem diferencial dos leucócitos sanguíneos. Leucócitos, já lembrando, são aquela primeira linha de defesa do organismo. Então, como é que a gente separou esse assunto aqui para falar com vocês? Primeiro, os conceitos básicos. Vamos falar a respeito do leucograma fisiológico, né, que está acontecendo aí dentro do nosso organismo também. O leucograma de estresse, o estresse agudo, o estresse crônico e o leucograma inflamatório. Vamos falar um pouquinho da compartimentalização, dos leucócitos com função fagocitária, células brancas com função fagocitária na circulação. Fechando o nosso assunto aqui com as considerações finais e as referências que nós utilizamos. Nessa imagem a gente já vê as diferentes classes de leucócitos que nós temos no sangue. Primeiro aqui essa inferior, eosinófilo, né, os grânulos avermelhados, eosino de vermelho, e o núcleo lobulado. Nessa imagem seguinte, ó, nós temos uma célula mais arredondadinha também, com o núcleo grande e menos citoplasma. E o núcleo é bem arredondado, oval, né? Em formato aproximadamente oval. Essa célula aqui é um linfócito. Essa célula logo acima do linfócito. Então, recordando, eosinófilo e linfócito. Logo acima do linfócito é um basófilo. Reparem que os grânulos são roxinho escuros no citoplasma. E o núcleo da célula, ó, que às vezes até se confunde com os grânulos, essa estrutura aqui um pouquinho maiorzinha, ó, todo lobulado também. A gente fala que são núcleos lobulados. Esse é um basófilo. A célula acima do basófilo, vejam que é uma célula grande, com citoplasma de aspecto vacuolizado, o núcleo também grande, né, entrecortado ou lobulado. Lobulado não, a gente fala que é um núcleo que existe um certo polimorfismo, não tem lóbulos exatamente, mas é um núcleo polimórfico. E essa célula aqui é o monócito. O monócito, já adiantando, é a célula fagocitária em circulação de excelência dentro do nosso organismo e dos animais também. Aqui, mamíferos, né, que a gente está falando. Aqui, essa primeira imagem aqui de cima, nós temos uma célula com finos grânulos eosinofílicos, os grânulos bem fininhos no citoplasma e o núcleo bem lobulado. Essa célula aqui é o neutrófilo segmentado. Na sequência, a gente já começa, né, reprojetando uma coisa que a gente já viu, que o leucograma, ele envolve essa análise, né, sanguínea, envolve a contagem total de células brancas de todos os tipos e também a diferenciação dessas células brancas por estimativa do número relativo dos 5 tipos normais. E é sempre feita por especialista, né,
experiência na área a partir de amostra de sangue corada por corantes biológicos, geralmente corantes do tipo Meigruno Gimsta ou outro tipo de corante biológico. Então, hoje nós vamos desmembrar esse leucograma em leucócitos totais, contagem diferencial de leucócitos, os leucócitos diferenciais em neutrófilos bastonetes, neutrófilos segmentados, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos. Isso tudo como parte do nosso hemograma aqui. Antes disso, eu gostaria de dar um glossáriozinho, os conceitos básicos. Quando nós temos essa terminação ose, leucocitose, é o aumento do número de leucócitos totais. Leucopenia, penia de redução, o inverso, a redução do número de leucócitos totais. Neutrofilia, aumento no número de neutrófilos, e neutropenia, o inverso, diminuição do número de neutrófilos. Quando a gente tem, vejam o sufixo ose, linfocitose, aumento do número de linfócitos, e linfocitopenia, diminuição do número de linfócitos. A monocitose, aumento no número de monócitos. E antes de dizer isso, esse aumento ou diminuição que a gente fala, pessoal, é uma coisinha que a gente já falou brevemente na primeira aula, é que existem valores de referência para cada espécie animal que são citados na literatura. Então, tem de X a Y, sei lá, linfócitos por microlitro de sangue. Então, é por isso que nós temos essas células aí. Licença que eu vou tomar um pouquinho d'água. É muita aula ao mesmo tempo e acaba que a garganta da gente vai secando. A avaliação do leucograma. O leucograma fisiológico é normal ou com pequenas alterações. Por exemplo, vocês já foram no laboratório, provavelmente, coletar sangue e chegaram de propósito, tem toda uma preparação, não pode fazer atividade física extenuante até 72 horas antes de fazer o exame de sangue. Vocês devem ter sido orientados a respeito disso. E quando a gente chega lá no laboratório, de propósito, eles deixam a gente sentadinho um pouquinho lá, esperando para fazer a tal da ficha. Isso por quê? Porque sempre tem aquela pessoa que vai ficar um pouquinho mais apreensiva. Vai tomar uma agulhada, não sei o que, acabei de chegar, desci do ônibus, andei um quarteirão, não sei o que. Eles deixam a gente lá de propósito. E isso é para evitar alterações nas células. Como a gente falou, a meia-vida do eritrócito é de meses. Mas aqui, a meia-vida dos leucócitos é um pouco menor. Então, nós podemos sim em alterações, por exemplo, de meia hora, uma hora, nós termos variações, flutuações. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor a respeito disso. E é por isso que eu fico, entre aspas, brigando com vocês lá na hora dos experimentos para não estressar os animais. Porque simplesmente a gente contém o animal, contenção física. Se aquele animal sai daquela contenção, a gente já pode causar uma alteração grande no número de células, principalmente células brancas, interferir com o que a gente quer analisar nesse animal. Nós temos o chamado eustresse, né? O estresse, vamos dizer assim, favorável, que vai fazer você conviver com uma situação diferente daquela, por exemplo, que a gente está acostumado todo dia, que é talvez a situação de estar em jejum e ir lá no laboratório coletar sangue, no exemplo do ser humano. O leucograma de estresse é um leucograma do distresse, que é aquele estresse disfuncional. Como assim, gente? O estresse disfuncional provoca alterações internas graves, a partir da liberação de cortisol. Então, nós não podemos trabalhar com animais com cortisol alto. Cortisol alto é antiprodutivo. O animal, com cortisol alto acumula gordura, não acumula proteína, acumula mais gordura, não acumula tanta proteína assim. Então, assim, é mais difícil que a gente tenha bons índices zootécnicos com cortisol alto. Cortisol alto pode interferir na reprodução e vários outros fatores podem estar envolvidos no aumento sanguíneo desse hormônio aí. E existem o leucograma das inflamações, que são muitas alterações, desde inflamações simples, leves,
até mesmo processos crônicos. Dar exemplos, por exemplo, aqui em equinos, né? Processos agudos de peritonite severas, quando o animal tem cólicas com alterações toxêmicas, peritonite e por aí vai. Leucogramas de estresse violento, às vezes no equino, né? Que está em condições de baias inadequadas, condições de alimentação inadequada, excesso de esforço físico, né, que a gente chama de overtraining, que é excesso de trabalho físico nos animais atletas. E nós vamos discorrer sobre cada um desses 3 tipos de leucograma. O leucograma fisiológico é o leucograma que é resultado do esforço físico breve ou da excitação nervosa. Vai retornar ao normal aproximadamente 30 minutos após o estímulo, se o animal ficar mais parado, se a gente não estimular. Ocorre, né, o aumento de leucócitos totais, ou total white blood cell, né, white blood cell lá dos leucócitos, para vocês lerem os artigos lá em inglês, e nós vamos ter episódio de leucocitose lá no hemograma do animal. Sem desvio esquerdo. O que é desvio à esquerda? Predomínio de células jovens na contagem. Por exemplo, excesso de bastonetes. Aí isso é predomínio de células jovens, isso é desvio à esquerda, mas aqui não vai acontecer. Com também linfocitose. Os linfócitos vão ser deslocados do compartimento marginal para o compartimento circulante. O que é isso? Compartimento marginal é a margem, igual a gente viu aquele primeiro exemplo do vaso sanguíneo, onde está a margem do vaso sanguíneo. Então, nós temos todo aquele fluxo laminar dentro do vaso sanguíneo ali marginando. Se eu tenho um estresse nervoso, uma excitação nervosa do animal, esse compartimento marginal pode ser rapidamente deslocado para a circulação e alterar minha coleta sanguínea. Então, é por isso que a gente precisa aguardar um tempinho para que esses animais voltem ao normal durante o nosso, antes da nossa coleta de sangue. O leucograma de estresse, né? O estímulo para a liberação de corticoides, né? De cortisol endógeno, corticoides não, cortisol endógeno, que o nosso hormônio dos animais também chama cortisol, vai levar o que a gente chama de estresse, o estresse disfuncional. Desencadeado com excesso de tratamento de corticosteroides, os corticosteroides são anti-inflamatórios potentes, que sim tem seu uso na clínica médica veterinária, mas precisa ser um uso com cautela, para que não provoque problemas maiores no animal do que os benefícios, né? Os problemas não sejam superiores aos benefícios do uso de corticoides exógenos. Querem saber mais sobre corticoides? Vamos lá fazer a optativa de farmacologia aplicada à zootecnia, que a gente discute isso sim na disciplina, eu fazendo o meu merchan aqui no YouTube, para que vocês inscrevam lá na minha disciplina optativa de farmácia. Semestre que vem estamos aí. Semestre remoto, farmacologia remota, vocês vão ver, vai ser muito legal. Nesse leucograma de estresse, nós temos neutrofilia sem desvio à esquerda, novamente, aumento do número de neutrófilos sem predomínio de células jovens, linfopenia, aí já é redução do número de linfócitos, e monocitose, aumento do número de monócitos. Reparem que são alterações em vários grupos de células. O importante, quando há indícios de inflamação, leucograma inflamatório, né? Neutrofilia predomina com presença de células jovens com desvio à esquerda, que são os neutrófilos bastonetes. Isso porque os neutrófilos são a primeira linha de defesa do organismo, são eles que vão se degenerar e virar piócitos nos focos inflamatórios. Piócitos são células degeneradas, de neutrófilos degenerados, que formam pus. Pus, vocês já ouviram falar, aquela secreção amarela esverdeada, né, formada em processos de inflamação. Exemplo clássico, sabe aquela espinha que todo mundo já espremeu? Não tem como. Na vida, todo mundo já espremeu espinha, todo mundo teve espinha na vida.
Então a gente espreme a espinha e plaft, né? Que nojento, vai lá no espelho. Aí tem o cravinho lá dentro, assim, que fez inflamar a espinha. E tem o pus. O pus são leucócitos, tadinhos, que morreram porque fizeram seu efeito de defesa no organismo. Então são os piócitos. O desvio à esquerda que é esse aumento de neutrófilos bastonetes, predomínio de neutrófilos bastonetes e neutrofilia, é uma das indicações mais clássicas que a gente tem de processo inflamatório. E além disso, os chamados neutrófilos tóxicos podem aparecer. Pessoal, não é só gente que é tóxica por aí, né? Nós temos também neutrófilos tóxicos. Neutrófilos com alterações citoplasmáticas e às vezes até nucleares de excesso de atividade, vamos dizer assim, que eles estão lançando mão de tudo que podem para poder sim fazer essa defesa do organismo aí, essa primeira linha de defesa do nosso organismo. No leucograma inflamatório, o desvio à esquerda acontece porque a medula óssea, assim como a gente falou que a medula óssea é o estoque de células vermelhas, também tem um estoque de células brancas e começa a lançar, a partir do consumo no foco inflamatório, né? Consumiu. Aí a medula óssea começa a lançar células não maduras, da série branca também, que são os neutrófilos não maduros, que são chamados neutrófilos bastonetes, os neutrófilos jovens. Para vocês guardarem, ainda gosto de brincar aí que vocês todos são neutrófilos bastonetes, porque estão aí, né, jovenzinhos, fazendo a disciplina. E a professora Neide já é um neutrófilo segmentado, que já teve uma atuação aí durante a vida do organismo, né, já está mais madura nesse ponto aí. Vamos lá. Vejam aqui nessa imagem os eritrócitos, a halo clarinho no centro, né? Uma região de pigmentação ao redor que pegou o corante. E nessa imagem nós vejamos aqui, ó, essa célula aqui que eu estou apontando é um neutrófilo bastonete, porque o núcleo não está ainda tão lobulado, não tem lobulação nesse núcleo. E abaixo aqui nós vemos o quê? O núcleo bastante lobulado de um neutrófilo segmentado. Então, esse aqui é o jovem, o de cima é o jovem e o de baixo é o maduro. Reparem que aqui o citoplasma quase não dá para a gente ver e nós temos alguma dificuldade em certas células, porque tem a distorção da foto e ainda tem a distorção da tela que eu estou mostrando aqui para vocês, mas a figura é essa sim, né? E esse sangue aqui é de equino. Reparem que foi uma lâmina figura de livro, né, que nem formou aqueles rouleaus que a gente fala, que são quando os eritrócitos ficam um do ladinho do outro, como se fossem contas de um colar. A neutropenia pode seguir, né, a gente estava falando de leucograma inflamatório, que acontece neutrofilia inicial com desvio à esquerda. O que acontece? Vai consumindo célula branca no foco inflamatório, vai virando piócito, vai formando pus, vai tendo célula ali para debridar. E aí o que acontece? Vai chegar um momento em que é consumido o que a gente chama de pool, né? O conjunto de reserva da medula óssea é consumido e acaba que nós temos um leucograma inflamatório que é grave, com neutropenia, diminuição do número de neutrófilos e com que a gente chama, né, predomínio de células jovens. Isso acontece em inflamações crônicas, no caso, exemplo, né, piometra, que é uma coleção de pus dentro do útero das cadelas, por isso que é importante a gente castrar cadelas que não sejam destinadas à reprodução, porque a tendência durante a vida delas a desenvolver piometra é grande, essa coleção de pus dentro do útero, a gente evita vários problemas realizando a castração de cães e cadelas e gatas que não sejam destinadas à reprodução. E outro problema que se chama retículo pericardite traumática em bovinos. Bovinos são pouco seletivos contra a alimentação, na hora de comer a alimentação, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nos coxos de alimentação, nos currais, com as máquinas lá do Total Mix, né? Aquele Total Mix Ration, aqueles vagões forrageiros que a gente chama, por quê?
podem sair pequenas, vamos dizer assim, estilhaços de metal, principalmente de metal, mas isso pode acontecer com madeiras duras também, como é o caso de tocos, hachazinhas de aroeira, né? As estaquinhas de aroeira, que se tiverem presentes na comida do bovino, pedaço de arame, prego, esse tipo de coisa, vai cair lá dentro do rumen. E dentro do rumen, por estar com o efeito da gravidade, esse prego, esse corpo estranho, pontiagudo, vai começar a perfurar o rumen, porque o rumen tem movimento, para misturar o alimento ali, misturar com as bactérias, misturar aquele alimento que está entrando com o fluido ruminal. E se existe um objeto pontiagudo junto com aquela massa alimentar, do bolo alimentar ali, o que acontece? Geralmente, esse corpo estranho pontiagudo fica alojado no retículo. Vocês estudaram lá na anatomia, não é assim? Rumen, retículo, omaso e abomaso, que é o estômago verdadeiro do ruminante. Então, dá o que a gente chama de inflamação do retículo, pericardite, porque o corpo estranho pode penetrar ali. Reparem que logo cranialmente ao retículo está o diafragma e cranialmente ao diafragma o saco pericárdico. Então, retículo pericardite traumática em bovinos. Nós já acompanhamos, né, na época da graduação, casos de retículo pericardite traumática em bovino que o coração do animal parecia assim, uma bola de futebol enorme com uma coleção de pus imensa dentro. Lógico que foi um caso de necrópsia, né? O animal tinha morrido. Um caso de necrópsia que nós trabalhamos com os professores lá, que a gente tem muita saudade lá da clínica de ruminantes. Ah, que bom que eu coloquei a imagem aqui, ó. Aqui é uma coleção de pus dentro do útero de uma cadela, ó. O útero foi extraído, a cirurgia chama ovário salpingo e histerectomia, mas às vezes a gente resume e fala só histerectomia, que é a retirada do útero. Ovário, retirada dos ovários, salpingo, retirada das trompas, né? E histerectomia do útero. Aqui tem um coração, acreditem em mim, nesse monte de pus aqui, que é a pericardite fibrino-purulenta, ou retículo pericardite traumática, né? Causada aqui, ó, por retículo peritonite traumática. Isso sim pode acontecer. Vocês estão vendo que o tanto de alterações que podem acontecer nos animais por falhas de manejo de criação de cães, falhas de manejo de criação de bovinos, coisas que a gente pode prevenir sim lá na nossa prática, no nosso trabalho zootécnico. O leucograma inflamatório pode ter causas, né, infecciosas, por exemplo, nesse caso aí da retículo pericardite traumática, bactérias, fungos e protozoários lá do rumen, do suco ruminal, que é rico nesses micro-organismos, podem ser levadas para um local que não deveria ter esses micro-organismos, que é o saco pericárdio, provocar essa inflamação, além de, né, inflamações causadas por vírus ou ainda causas não infecciosas, no caso de doenças imunomediadas, que são mais comuns em cães e gatos. O que são doenças imunomediadas? Doenças que são desencadeadas por excesso de formação de complexos antígeno, que são coisas estranhas, e anticorpo, que são defesas produzidas pelo organismo lá, as imunoglobulinas. Pessoal, se ficar dúvida em qualquer coisa que eu falar aqui, me manda no comentário aqui aqui embaixo, né? Tô descendo o dedinho aqui embaixo no YouTube, ou então me manda lá no grupo da disciplina, que eu vou ter maior carinho em responder todas as dúvidas de vocês. Vocês sabem disso, vocês me conhecem e sabem que eu gosto muito quando vocês me perguntam. Aqui nós temos a parte dos compartimentos, para a gente estudar melhor os compartimentos de células brancas. A produção, eu espero que esse videozinho esteja aparecendo aí, para vocês verem que assim, tem muito mais célula vermelha aparecendo aqui do que célula branca. E as células brancas vão, daqui a pouquinho, sair de dentro do capilar sanguíneo. A produção e número de leucócitos circulantes é regulado, né, e controlado,
regulado e controlado por mediadores, né, que são os fatores estimulantes de colônia e as interleucinas, citocinas. E aí eu peço a vocês, se não estiverem lembrando o que é isso, voltem lá na aula 1 de hematopoese e lembrem o que é isso que eu estou falando aí. Eu espero só que o videozinho tenha funcionado. O compartimento das células brancas pode ser dividido dessa forma. O que está circulante, a gente entende mais facilmente, que é o que está dentro dos vasos sanguíneos. O compartimento de células brancas que está lá na medula óssea, células brancas que estão em formação, maturando, quase na linha final, vamos dizer assim, de produção para chegar lá nos capilares. E o que a gente chama de compartimento tecidual. Tecidual é o que está nos tecidos e que a gente vai utilizar se houver um foco inflamatório. O sangue, a quantidade de células brancas que está no sangue vai refletir a inflamação tecidual, se existe ou não inflamação tecidual, e o tanto que a medula óssea está respondendo ou não àquele corpo estranho ali, por exemplo. E a sensibilidade à espécie específica, porque a gente tem, cada espécie tem as suas particularidades que nós vamos falar na sequência. Essa imagem eu acho ela bem esclarecedora, porque nos mostra que nos casos de neutrofilia, que é o aumento das células da classe de neutrófilos, mas antes disso vamos ver aqui. Nós temos um compartimento, isso aqui é a proporção, tá, gente? Um compartimento medular de precursores de neutrófilos. Nós temos um compartimento dentro da medula que é de células em maturação. E aqui, ó, células que estão prontinhas para ser liberadas para o capilar. Esse cilindro aqui representa o nosso capilar sanguíneo, então aqui compartimento medular, esse inicial, né? O que a gente chama aqui, ó, resposta neutrofílica normal, cinética de resposta neutrofílica normal, e os pools, né, que são os conjuntos, conjunto medular, conjunto circulante e o conjunto tecidual. Reparem que as setinhas aqui estão no equilíbrio, do tanto que está circulando. Reparem esses pontinhos mais escuros em negro aqui, são as células que estão, que a gente chamou de marginal. Lembra quando eu expliquei? Compartimento marginal, compartimento circulante? Pois é, esses são as células que estão marginando, que estão na margem do capilar sanguíneo. E aqui o tanto de célula que a gente tem no tecido. Reparem que quando tem na letra B, resposta inflamatória, que é a neutrofilia, a parte aqui das células que eu falei que estavam prontas para serem liberadas, ó, prontinhas para serem liberadas, ó, sumiu. Sumiu por quê? Foi necessário deslocá-las para a circulação, uma neutrofilia inflamatória aguda, e essas células foram, olha, vejam como é que o tecido aqui já está mais cheio, células que estavam circulantes deslocaram para o tecido e células que estavam lá prontinhas para fazer, para serem liberadas para o tecido, foram direcionadas para o tecido. Reparem que o tamanho proporcional aqui do pool medular continuou o mesmo. Numa resposta inflamatória aguda de neutrofilia. Na resposta crônica de neutrofilia, aquelas inflamações, igual eu falei, retícula pericardite traumática, a parte de biométrica, em equino, se a gente pode dar exemplo, artrites graves, sépticas, né, artrites contaminadas, que acontece, é uma inflamação crônica que pode gerar, sim, neutrofilia. Reparem, ó, que o pool medular aumentou de tamanho. 1,5 vezes, 2 vezes, aumentou de tamanho. Com as células precursoras, as células em maturação e as prontinhas para serem jogadas na circulação, também aumentando aqui de tamanho. Veja que na circulação, nós temos as células marginando também, essas aqui em pretinho, e sendo liberadas para o tecido. E vejam que o tecido aqui, ó, está consumindo, não tem tanta célula igual no exemplo anterior.
Então, isso aqui é a nossa parte de resposta inflamatória com neutrofilia crônica, a de cima, resposta neutrofilia inflamatória com neutrofilia aguda e a letra C e neutrofilia crônica. De novo, eu vou precisar da minha aguinha, gente. Hoje foi muita aula. Na letra D, nós temos a neutrofilia por uso de esteroides, corticosteroides. Reparem que o polo medular tende a ficar do mesmo tamanho lá na neutrofilia, na letra A, mas que lá no vaso sanguíneo nós temos uma condição de aumento da marginação de células. Nós temos aqui, ó, bastante marginação de células e poucas células no tecido. Porque eu estou usando um anti-inflamatório, veja aqui, sobrou uma célulazinha lá para contar a história no tecido. Eu estou usando um anti-inflamatório corticosteroide. Nessa na quinta, né, que letra E, que é a neutrofilia com desvio à esquerda. O que que acontece? É levada, né, todas as células que podem, jovens, lá para a circulação e há consumo tecidual. Então, tem poucas células aqui no tecido também. No caso de leucemia mieloide crônica, vocês vejam que aumenta o pool, muito o pool medular, justamente porque a leucemia é um câncer medular, e nós temos também aumento das células em maturação e as células prontinhas para levar para a circulação, com aumento de formas na circulação. E se eu pudesse mudar essa figura aqui, eu ainda colocaria até formas que a gente chama de células atípicas na circulação, porque são essas células atípicas que vão nos dar indício desse câncer de medula óssea aí nos animais. A neutropenia, ao contrário, redução do número de células de neutrófilos, né, na circulação. Tem hora que a gente se perde, porque é tanta aula, gente, vocês me desculpem. Mas vamos continuando aqui. A parte normal, que a gente já viu, né, a resposta neutrofílica normal. Quando nós temos neutropenia inflamatória, a medula óssea já jogou tudo que podia jogar para a circulação. Vejam o tamanho da seta aqui, ó, é proporcional. Tem 3 célulazinhas lá circulantes e o tecido está aqui precisando de muita célula inflamatória. Então, né, consumiu, que é o que a gente falou, na resposta inflamatória, que já é uma resposta inflamatória grave, porque não tem célula jovem na circulação, igual a gente falou. Não tem assim, tem poucas células jovens na circulação. Quando nós temos, né, a neutropenia por produção de endotoxinas na letra C, a gente repara que, vejam aqui, ó, a marginação dos leucócitos foi bem maior, há consumo sim daquele pool que é jogado na circulação e também consumo lá no tecido. Então, é uma neutropenia por endotoxina para combater as toxinas. Isso pode acontecer muito em equino com cólica, né? Que nós temos um quadro de endotoxemia grave, que pode, inclusive, né, as alterações metabólicas ali levarem o animal à morte. A destruição periférica, né, na letra D aqui, de células também vai levar à neutropenia. Vocês vejam aqui que nessa imagem, inclusive, ó, tá havendo o que a gente chama de, né, deslocamento de célula, que é um monócito, fagocitando células que estão sendo destruídas na periferia do vaso sanguíneo, células que já exerceram sua função e que estão precisando, né, ser limpadas ali daquela região. Aqui nós temos, né, a neutropenia hipoplásica, né, granulocítica hipoplásica, que a medula óssea, ó, reparem, o normal e aqui, ó, diminuiu para 1/3 da capacidade produtiva de maturação e de reserva. Pouquíssimas células na circulação, é grave, porque, né, o organismo fica sujeito a muitos defeitos, não, há muitos agentes ali infecciosos, por exemplo,
E a neutrofilia é por produção ineficiente. Então, nós temos essa parte aqui da maturação, ó, sumiu praticamente. Então, a produção de células é ineficiente e aí nós temos uma grave redução nas células que tornam, né, o indivíduo até mesmo imunossuprimido, porque ele não tem a produção de células. Nessa fase seguinte agora, nós vamos falar dos neutrófilos, desculpem, dos leucócitos com função de fagócitos. Como assim? A defesa do nosso organismo muitas vezes é realizada de uma forma rápida por fagocitose. A fagocitose, vocês lembram lá das aulas de primeiro período, segundo período, né? Quando uma célula engloba partículas ou micro-organismos maiores por movimentos, né, amebóides ali, formam o fagócito, a fusão do fagossomo com lisossomo, formando fagolisossomo e digestão daquele micro-organismo, né, ou de organelas antigas, ou de corpos estranhos ali, a célula, por exemplo. E contribui para a resposta inflamatória celular, porque a hora que chega um fagócito, né? E fagocita assim, ele conta para as células ali, manda o WhatsApp para a galera e fala assim: olha, estamos precisando de mais gente aqui, estamos precisando de mais. Vamos ativar aí, vamos acordar a galera, porque eu estou precisando de ajuda. Então, vai sim ajudar na resposta inflamatória celular. E quem faz essa fagocitose lá dos grupos de células brancas são os que a gente chama mononucleares, né? Os linfócitos e os monócitos, e os polimorfonucleares ou granulócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Vamos ver cada um deles aqui. Os mononucleares, né, são os monócitos no sangue, que são chamados, né, de macrófagos teciduais. Quando eles forem para os tecidos, em situação de dias, vão se transformar em macrófagos. E os polimorfonucleares ou granulócitos, né, o núcleo é segmentado, como exemplo nós temos lá os neutrófilos, e esse núcleo segmentado é visto em neutrófilos, eosinófilos e basófilos, e os neutrófilos, né, circulam por horas antes de serem liberados nos tecidos para exercerem a fagocitose. Então, essa separação que a gente faz, pessoal, é mais didática, porque nós precisamos entender que entre esses chamados pools, né, o medular, ou compartimentos, que fica mais fácil para entender no português, o medular, o circulante e o tecidual, há um equilíbrio dinâmico ali e que qualquer alteraçãozinha vai levar para um lado ou para o outro em questão de horas. Às vezes o animal entra no hospital com uma pneumonia, a gente começa a instituir o tratamento. Se o tratamento foi eficiente, às vezes um hemograma com 24 horas do início do tratamento já nos dá a resposta: não, esse animal está reagindo bem à terapia instituída. Ou esse animal piorou, ele estava, sei lá, com 30 mil leucócitos e agora está com 60 mil e 24 horas depois. Precisamos rever a terapia, precisamos rever o que foi instituído para o tratamento desse animal. Essa imagem aqui nos mostra, né, as células vermelhas, que nós já estamos acostumados com elas, esse halozinho claro, células polimorfonucleares, vejam essa aqui, ó, um eosinófilo, desculpem, um neutrófilo segmentado, eosinófilo é essa aqui do cantinho direito, para não esquecer, núcleo lobulado, polimorfo, né, de muitas formas nucleares, e finas granulações do citoplasma desse neutrófilo segmentado. No eosinófilo, ó, os grânulos são um pouquinho mais grosseiros do que os grânulos que estão aqui nos neutrófilos segmentados e apresentam essa coloração mais avermelhadinha, de eosino vermelha. Então, nós temos aqui, ó, eosinófilo, núcleo também lobulado, e aqui mais abaixo, ó, o basófilo. Basófilo é essa célula também com núcleo lobulado, só que às vezes não está sendo tão visível assim, mas os grânulos citoplasmáticos são bem roxinhos ou azulados, dependendo do corante que a gente usa. Então, de característica que a gente chama basofílica.
Então, basófilo, eosinófilo, neutrófilo segmentado. Plaqueta a gente vai ver em outra aula, mas reparem pela proporção, o tamanho dessa plaqueta que é bem menor. E aqui nessa imagem, né, aqui nesse cantinho, nós temos o neutrófilo bastonete, que ele não está segmentado ainda. Está começando a querer segmentar aqui, ó, mas ainda é considerado um neutrófilo bastonete com grânulos finos no citoplasma e esse núcleo que, né, ele não é um núcleo lobulado ainda, mas a gente já fala assim, tem cara de neutrófilo, é um neutrófilo jovem, né, um neutrófilo bastonete. Aqui um linfócito, ó, vejam o núcleo dessa célula é bem oval e nós temos, né, nesse tipo de célula aqui, menos citoplasma se comparado às outras células que nós estamos vendo e é um mononuclear. Assim como é o monócito, né? O mononuclear não tem lobulações nucleares, mas tem esse núcleo que a gente chama assim polimórfico, né? De forma variada. E aí, assim, é ótimo quando a gente tem a oportunidade de fazer prática, porque aí tem gente que acha neutrófilo, monócito com núcleo de borboleta, núcleo de coração, aí varia da criatividade de cada um, o formato que a pessoa achou a célula ali naquele momento. No esqueminha aqui, só para não esquecer o neutrófilo, ó, com pequenos grânulos avermelhadinhos, o núcleo segmentado. No eosinófilo, o núcleo também é segmentado e tem grânulos avermelhados. No basófilo, ó, o núcleo segmentado e com grânulozinhos escurinhos, né? Grânulos basofílicos. A fagocitose, só para a gente lembrar, é um processo que é feito por quimiotaxia, né? Por atração de leucócitos e macrófagos. Também mediado, né, a facilitação, a facilidade dessa quimiotaxia, se a gente tiver, né, presença de complexos antígeno-anticorpo, sinalizando para a célula, olha, tem uma coisa diferente aqui, eu já vi isso aqui no passado. E outros mediadores inflamatórios aí, né, a ligação ao organismo, o antígeno, ingestão, né, que é a emissão dos pseudópodos celulares ali, a fusão, igual a gente falou, fagolisossomo, e a digestão da estrutura. Aqui é uma micrografia eletrônica, né, mostrando para a gente, né, a fagocitose aqui de uma, se não me engano, isso aqui é uma levedura, por leucócito, é levedura mesmo, aqui embaixo está escrito levedura, pelo formatinho que eu vi que parecia. Reparem, ó, a projeção da célula branca, a célula branca está aqui, e aqui está a levedura, essa mais arredondadinha, a projeção da célula branca, emitindo, né, aqui, ó, para fagocitar essa levedura, sim. Aqui eu espero que funcione para vocês verem essa imagem aí, ó, que é a animação, né, da diapedese. O que que é isso? As células brancas passando do vaso sanguíneo, isso aqui é um corpo estranho, esse avermelhadinho aqui, e sendo consumidas lá no foco inflamatório. Corpo estranho, sei lá, um espinho que entrou com sujeira aí dentro da pele, por exemplo, do animal. Passam as células aqui e nós vamos... Reparem que do vaso sanguíneo para o foco inflamatório, as células são ativadas, justamente porque células que morreram aqui na periferia e células que estão fazendo a fagocitose não estão representadas aqui, mandam sinais, né? Igual eu brinquei lá, o WhatsApp da célula, mandam sinais para que essas células sejam ativadas ao sair aqui do vaso sanguíneo, e isso é importante para amplificar a resposta inflamatória. Seguindo aqui, né, com relação à fagocitose, muitos fagócitos vão possuir essa função especializada de ligar, né, o sistema imune inespecífico com o específico, que é o caso, por exemplo, né, dos monócitos, que vão pegar os antígenos, fazer a fagocitose e expressar pequenas partes desses antígenos lá na superfície para apresentá-los para os linfócitos. E a interleucina 1, que é a principal citocina produzida pelos monócitos, inicia, por exemplo, um processo protetor que é a febre. Febre em excesso
é problema. Por isso que a gente utiliza nos animais antitérmicos e para nós também, quando estamos com o processo de febre. Mas também ativa os linfócitos para que essas células fiquem mais preparadas para aquela resposta imune. Aí já é uma outra disciplina. E também, né, a interleucina 1 vai estimular os progenitores hematopoéticos iniciais, mandando sinais lá para a medula óssea, olha, tá faltando célula aqui, tá sendo consumida célula aqui, e nós precisamos dessas células atuando. Com relação ao processo inflamatório, esses esqueminhas aqui também são muito adequados, porque nos mostram, por exemplo, aqui, ó, uma ruptura da pele, uma solução de continuidade, coisa que acontece quase todo dia em equino, né? São animais bem reativos, né? Aqui aí a gente vê, ó, células infectadas, né? Secretam sinais químicos para o sangue. Esses sinais químicos azuisinhos aqui. Do lado aqui, ó, verdinho, são os patógenos. Numa fase inicial, né, os leucócitos vão responder aos agentes quimioatrativos e liberados por patógenos e também pelas células que foram danificadas. E aí esses neutrófilos já começam a ficar mais na marginação. Os leucócitos começam essa fase aqui de ficar mais na marginação. Na sequência, né, os leucócitos são, vejam aqui, ó, na parede do vaso, ó, né, passam por meio entre as ligações celulares aqui, ó, aqui está uma célula endotelial, outra célula endotelial, das paredes dos capilares, e vão seguir os sinais inflamatórios, né, até chegar aqui nesse foco da inflamação, que é chamado essa passagem do vaso sanguíneo de diapedese. Com o tecido, né, continuando a sofrer esse dano, os monócitos diferenciam em macrófagos, ó, repare que o monócito saiu de lado do vaso sanguíneo e se diferenciou em macrófago, uma célula muito mais capacitada do que o monócito para poder fazer fagocitar os micro-organismos. Os eosinófilos e os neutrófilos bastonetes vão liberar os agentes químicos citotóxicos, por isso que estão contidos lá no grânulo. Porque se não tivesse essa membraninha do grânulo, as citotoxinas atuariam no próprio eosinófilo ou no próprio neutrófilo segmentado e ele morria. E aí a gente vai, né, para a sequência da outra fase inflamatória. Esse aqui é só o esquema, né, que é a sequência que, a partir disso aqui, eu explico nessa figura mesmo. Há essa degranulação, que a gente chama de leucócito na inflamação, só que não pode ficar inflamando eternamente. Hora que resolveu esse problema aqui, fagocitou todo mundo que tinha que fagocitar, removeu o debris de células mortas, essas células são removidas, voltam aqui para a circulação e o tecido aqui, vamos dizer assim, regenera ou cicatriza, dependendo do grau de lesão. Isso aqui é só para explicar, né? Os leucócitos saem dos vasos sanguíneos e movem através do tecido conjuntivo para o local de inflamação da ferida. Alguns leucócitos, como os eosinófilos e linfócitos, são leucócitos granulares que liberam agentes químicos, né, dos seus grânulos para ajudar na destruição de patógenos. Também são capazes de fagocitose, os eosinófilos e neutrófilos. E o monócito, né, que é o leucócito agranular, se diferencia em macrófago para fagocitar, então, esses patógenos. Aqui é uma quimiotaxia em leucócitos. De novo, eu espero que funcione, que é bonitinho, que vocês consigam ver aqui na projeção, que os leucócitos neutrófilos humanos, né, foi colocado esse agente quimiotáxico aqui, ó. E aí nós temos esse pouquinho, aplausos para as células que estão chegando aí no nosso foco inflamatório. Eu acho muito divertidinho esse filminho aqui, né, com aplausos aí para as nossas células, né?
ter mostrado aqui e ver com mais calma, porque aqui na aula, né, a gente não pode ficar passando o tempo todo, eu gostaria muito. Continuando aqui, esses eosinófilos, né, que são fagócitos específicos para defesa contra parasitas e modulação inflamatória. Os grânulos dos fagócitos são ricos em histamina, né? Quem tem alergia e já ouviu falar, ou provavelmente já tomou antihistamínico, que histamina é um dos mediadores da inflamação. Antihistamínico é outra coisa que a gente fala também lá em farmacologia, né? Em resposta à histamina, em resposta a complexos antígeno-anticorpo, nessa formação aí, e fator de quimiotático de anafilaxia para eosinófilos, que os mastócitos, que são outra célula que está aqui, né, no nosso tecido da pele, vai, logo abaixo da pele, liberar por degranulação. Então, chamando para aquele foco inflamatório, mais células, mais eosinófilos. Aqui é um videozinho, né, para nós vermos aí sobre a fagocitose. Eu vou tentar ver se passa, ó. Vejam aí, fagocitou, célulazinha mal educada, né? Passar de novo, só para a gente entender aqui a partezinha, essa é a levedura, essa degranulação, e a célula aí mal educadinha, né, soltou esse arroto aí. Os basófilos não são considerados fagócitos verdadeiros, né? Nos grânulos há grande quantidade de histamina e outros mediadores da inflamação naqueles grânulos basofílicos. Porém, aumento de eosinófilos e aumento de basófilos pode acontecer em resposta a reações alérgicas sistêmicas e invasão tecidual por parasitas. Especificamente em equinos, né, nós temos parasitas que migram ali nos vasos sanguíneos do mesentério, então podem provocar cólica e aumento de resposta de eosinófilo. E também nós temos animais com respostas alérgicas graves, alergias a pólen, alergia a mofo. Então, é bem comum de equinos terem processos alérgicos, respiratórios principalmente, e processos de verminose se não forem tratados, né, adequadamente. Os linfócitos estão relacionados aí com a imunidade humoral e celular, né? Não havendo diferença morfológica visível, assim, para a gente trabalhar entre o que faz a diferença de anticorpo e a diferença que é a imunidade humoral, né? A resposta humoral e a imunidade celular. A produção e a circulação dessas células é bem diferenciada, não é dinâmica. A medula óssea produz. Os linfócitos migram para o timo e se diferenciam em linfócito T. Timo é um órgão transitório que os mamíferos têm na fase, vamos dizer assim, infantil. E outras células vão migrar para o baço ou para outros tecidos e se diferenciar em linfócitos B. Nós temos linfócitos B naqueles aglomerados linfáticos no intestino e também no baço, né? Que está localizado ali, né, perto na cavidade abdominal, próximo, né, ao estômago ou ao rumen, e também, né, o baço geralmente do lado esquerdo e o fígado do lado direito, nas posições fisiológicas normais. No timo, os hormônios vão induzir células, né, a se diferenciarem em linfócitos T, que são a maioria das células circulantes, que estão relacionados com a resposta citotóxica, de matar outras células. E os linfócitos B, né, vão migrar aos órgãos diretos sem passar por modificações no timo e são responsáveis pela produção de anticorpos.
Mas nos órgãos linfóides, né, os linfonodos, esses que aumentam e dão as ínguas, né, que a gente fala quando a gente, por exemplo, está aqui com a garganta inflamada, possuem populações de linfócitos B e de linfócitos T, variando aí, né, de indivíduo para indivíduo. Esses linfócitos têm a função, né, de desencadear a imunidade celular, sendo células efetoras e células também receptoras. Os linfócitos T circulantes recebem os antígenos, se houver sensibilização prévia, vão deixar a circulação e formar linfoblastos e linfócitos T ativados. Uma célula ativada é aquela célula que tem maior eficiência para lidar com aquele processo ali de ataque por antígeno. E são as linfocinas, novamente as mensagens que as células passam umas às outras, que vão estar relacionadas à atração, ativação dos neutrófilos, dos macrófagos e dos linfócitos. Então, vai só melhorando a resposta imunológica. E a gente precisa lembrar que a gente tem clones, né, de linfócito B e de linfócito T, que juntos ajudam o organismo, né, a trabalhar com a resposta citotóxica e essa resposta aqui de imunidade humoral, que é o que a gente quer desencadear quando faz a vacinação, né, dos animais. Por exemplo, vacinação contra a raiva. Vai sensibilizar os linfócitos B ao antígeno inativado presente lá na vacina contra a raiva. Se por acaso o animal vir entrar em contato com o antígeno da raiva, vai fazer uma expansão clonal de plasmócitos, né? As células linfócito B vai virar plasmócito e vai produzir rapidamente anticorpos específicos para conter aquele vírus rábico aqui, no caso do exemplo da doença que eu estou falando. Esses anticorpos ou imunoglobulinas, pessoal, são cadeias polipeptídicas, são proteínas efetoras. Então, se o animal está carente em aminoácido, carente em proteína, dieta, não vai produzir anticorpo de forma adequada, não vai responder à vacina. A vacina é para a gente vacinar animal saudável e bem nutrido. Animal malnutrido vacinado não vai responder adequadamente à vacina. E aí depois acontece a doença, mesmo vacinado, vai lá reclamar com o laboratório e falar que a vacina do laboratório é ruim. A vacina do laboratório é ruim ou o nosso manejo é inadequado em condições nutricionais? Vamos pensar. Precisamos sim da zootecnia para nos ajudar nessa parte aí de manutenção das condições adequadas do indivíduo. Nós temos classes de imunoglobulinas. Imunoglobulina A, principalmente, né, nas mucosas, aí, secreções respiratórias, intestinais, lá na glândula mamária também, né, muita imunoglobulina A. A resposta de IgM, a resposta primária aos antígenos, vejam que nos comentários que estão aí na mídia falando sobre SARS-CoV, né, o vírus da Covid-19, é medido a resposta imune no indivíduo. Se tem IgM, significa que está na fase ativa da doença. É a resposta primária dos antígenos. Agora, se tem IgG, significa assim, entrei em contato com SARS-CoV em algum momento aí dessa pandemia que nos pegou de surpresa aí ao mundo todo. E IgG é o principal anticorpo circulante no sangue. E a imunoglobulina da classe E são mais envolvidas em processos alérgicos e de parasitose. Então, só para vocês saberem que existem essas diferentes classes aí de imunoglobulina. Os linfócitos B, então, conectam, né, o sistema imune humoral ou a imunidade adquirida e interagem com o sistema imune inato ou inespecífico. É aquele sistema imune que a gente já nasce com ele, né? A gente já nasce com macrófago, a gente já nasce com monócito. E os linfócitos B podem atuar assim como célula apresentadora de antígeno, podem e atuam como célula apresentadora de antígeno, mas os monócitos também exercem essa função. Nós temos esse filminho aqui para vocês, que eu vou mostrar, né, que os neutrófilos, eles inativam os micro-organismos para a produção de radicais livres, né, de oxigênio, demonstrado, né, com esse tetrazóleo de nitroblue aí no filminho.
Essa imagem aí que vocês veem formando, ó, essa parte avermelhada aí na figura, ou rosa na figura, mostra aqui, ó, a oxidação, né, produção de radicais livres de oxigênio para oxidar esse micro-organismo aí. Aqui uma outra imagenzinha, né, mostrando pra gente como que, eu não me lembro se esse é filminho, mas eu acho que é também, ops, desculpem, nem sempre a tecnologia dá certo. Que, ó, os micro-organismos vão sendo processados, vejam aqui bactéria, ó, vamos passar de novo, sai um amarelinho aqui, estimula a célula B e célula T, a célula B tem expansão clonal, produz anticorpo e vai atuar contra a bactéria. Então, esse aqui significa, ó, produção de anticorpos e expansão dos clones, ó, de célula B e célula T. Isso é a ligação do sistema imune, a parte de células B com células T. Sistema imune inato, vejam lá no fundinho, ó, tá o macrófago e a imunidade adquirida aqui de células B produzindo anticorpos. A outra vez que o organismo entrar em contato com essa mesma bactéria, ele vai estar mais preparado para reagir contra essa bactéria. Então, esses anticorpos ajudam a neutralizar, né, complexos antígenos-anticorpos ou neutralizam o antígeno, exercem a quimiotaxia para os fagócitos, né, células fagocitárias, ativam o sistema do complemento. O sistema do complemento é parte da imunidade inata do organismo, né, que auxilia aí na lise celular, liberação de substâncias quimiotáxicas para neutrófilos e macrófagos. As células T podem ser helper, né, de auxiliares, clones que a gente chama CD4, que reconhecem e processam antígenos e ativam a resposta imune humoral. Ou células T citotóxicas, né, CD8, célula T, que após a sensibilização por antígeno vão ser células efetoras importantes para a imunidade antiviral. As células natural killer, né, que são as classes distintas aí de linfócito T e linfócito B, que vão destruir células estranhas, como células de tumores sem sensibilização prévia. Isso é importantíssimo, né, contra o desenvolvimento de cânceres aí no organismo. Para avaliação, né, da resposta linfocitária, nós precisamos sim classificá-la em adequada e inadequada. Primeiro, por ativação do sistema imune. E a parte da resposta inadequada, por exemplo, o excesso de atividade, doença imunomediada, a gente tem alguns exemplos aí no ser humano, né? Lúpus, tá? Doença linfoproliferativa maligna, leucemia, e também as alergias. Alergias são bem comuns, né? Em casos de equinos aí. IgE ligadas, né? A imunoglobulina E ligada à superfície dos basófilos e mastócitos para fazer sensibilização. E aí, a partir, não é assim, a gente, se não cuidar, vai ficando cada vez mais alérgico. Quem tem rinite aí, como eu, sabe, né? A gente começa a ficar mais alérgico e mais alérgico a diferentes substâncias. Por quê? A exposição aos agentes alergênicos vai fazer degranular, liberar aminas vasoativas, e a reação pode ser moderada, por exemplo, com urticária, utopia, ou severa, com anafilaxia e fechamento de glóteo e até mesmo risco de morte. Em resposta à adrenalina, pode haver sim linfocitose, como é caso de felinos, né, de gatos. Linfócitos atípicos podem ocorrer após a vacinação, porque estimula a expansão clonal. A linfocitose persistente, né, em bovinos pode ser decorrente da leucose bovina, que é uma doença provocada por um vírus da leucemia bovina. E linfopenia, redução do número de linfócitos, pode ser resultado da ação de glicocorticoides ou corticosteroides, que também é sinônimo. A gente sim aprende isso lá em farmacologia, mas eu posso falar aqui para vocês. Aqui, né, a gente já viu essa imagem antes, é um esfregaço sanguíneo de equino, que expressa essa formação de rolô, ó, dos eritrócitos, né? Que são normais de acontecer nessa espécie, a formação de rolô, e a coloração fraca das plaquetas e os eritrócitos aqui em rolô, e também esse
eosinófilo aí no centro da imagem. Nessa outra imagem, né, tem dois, ó, esse de cima e logo lá de baixo, dois neutrófilos bastonetes, esse aqui bastonetes não, desculpe, neutrófilos segmentados, ó, núcleo lobulado. Esse aqui, debaixo desse primeiro neutrófilo aqui, o monócito, o núcleo entrecortado, um núcleo polimórfico com bastante citoplasma, cromatina frouxa e, né, aqui um neutrófilo bastonete, esse mais aproximado aqui do centro. Reparem que o núcleo ainda não começou a sofrer a segmentação. Isso de sangue de canino. Nessa outra imagem, né, aqui nós temos um basófilo no centro, está sendo colocado aqui, ó, os grânulos são bem roxinhos. Aqui, nessa imagem aqui, neutrófilo segmentado e aqui, ó, um monócito. Um basófilo no centro, isso, um monócito e dois neutrófilos segmentados. Aparecem algumas plaquetas aqui e os eritrócitos na sequência. Esse é uma imagem, né, de eosinófilo com os grânulos bem aumentados em cão saudável. Às vezes a gente acha esses achados, né, que às vezes a gente não tem muita explicação mesmo o animal estando normal. Aqui reparem, ó, dois eosinófilos, desculpe, um eosinófilo aqui, outro eosinófilo aqui. Ah, professora, mas tá roxo. Mas reparem que a lâmina toda tá roxa. Então, pegou excesso de coloração, ó, aqui, tanto nos eritrócitos quanto nas células. São, sim, eosinófilos. Porque com esse tanto de coloração aqui, que se fosse basófilo, gente, estava assim, tudo da cor desse núcleo, um borrão, parecendo um borrão aqui. Às vezes até a gente confunde com artefato de técnico, mas quando a gente vai ver, tá redondinho, bonitinho, não tem refringência quando a gente mexe no micrométrico, e aí a gente vê que é um basófilo. Aqui, nessa imagem, nós vemos, ó, aí sim, né, apareceu muito eosinófilo aqui, e, ó, um basófilo, reparem, ó, não dá nem quase para ver núcleo, e aqui no meio, um linfócito, né, isso aqui em sangue equino também, ó, vejam a formação dos rulos. Nessa outra imagem aqui, outro eosinófilo, e aqui um neutrófilo. Muito bem, as características das células vão se repetindo. Esse basófilo, ó, aqui, essa célula que nem dá para ver direito onde está o núcleo dela, aqui tem um pedaço aqui do núcleo, e a outra célula que é um neutrófilo e sangue de equino, ó. Vejam as plaquetas, bem, algumas plaquetas grandes aqui do sangue de bovino e os eritrócitos aqui, ó, também com características normais. A gente passou, né, de antes dos anos 1980 de uma contagem manual, que eu já mostrei para vocês lá na fase, quando a gente falou da nossa primeira aula assíncrona de eritrograma. Lembra que eu mostrei a câmarazinha de Neubauer? Para depois, né, uma contagem assim, né, que a gente não era nem dizia assim automatizada, depois nos anos 1990 por impedância, por laser e agora mais ainda nós estamos com os equipamentos cada vez mais automatizados, existem equipamentos que fazem mais de 60 espécies, né, a contagem de células. Fechando aqui o leucograma que eu já me alonguei demais. É porque eu gosto de sangue, então acaba que eu fico empolgada aqui. Vocês me desculpem, os vídeos estão ficando um pouquinho longo, mas aí vocês veem no seu tempo, aos poucos, em casa, fazendo os resumos da aula para vocês fixarem o conteúdo. As alterações no leucograma, sozinhas, raramente fecham o diagnóstico. Então, assim, mas são indícios valiosos. Sempre a gente não vai usar isoladamente. Então, a hematologia, a parte, né, com leucometria, com a bioquímica. E pensar sempre nos valores de referência para a espécie, a gente precisa trabalhar esses valores de referência, que estão estabelecidos na literatura aí,
mas também pensar nos valores de referência de cada laboratório, né? Porque nós temos, né, variações aí de laboratório para laboratório, de equipamento para equipamento. E ainda, né, eu não vou parar de falar isso aqui nunca, cuidado com a amostra. Antes, durante e depois da coleta podem ocorrer alterações celulares. Por quê? O animal pode mexer, pode ter uma leucocitose fisiológica ali, de um estresse. Durante a coleta, eu posso provocar mais estresse ainda e pós-coleta para correr, né, essas alterações celulares. Eu coletei as células ainda estão vivas, então vivas, o mais rápido possível colocar essas células em refrigeração. Refrigeração não é congelamento. Congelamento estraga as células e nós não vamos conseguir fazer de forma adequada. Aqui são as principais referências que eu usei nessa parte aqui para falar das células brancas para vocês. Gostei muito de ter vocês aqui nessa parte da disciplina e espero ver vocês no próximo vídeo. Próximo vídeo a gente vai falar da parte de plaquetas na nossa série de hemograma. Vejo vocês lá, fiquem seguros, fiquem tranquilos, nós vamos sim fazer e vamos fazer bem feito para a nossa disciplina de análises sanguíneas em equinos. Um abraço, te vejo na próxima.